Louvado seja Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai estar ouvindo esse devocional, mas o importante é que nós estamos aqui mais uma vez juntos, agradecidos ao Senhor pelo privilégio que temos de estar juntos mais uma vez para nos alimentar com esse banquete maravilhoso, a palavra de Deus. Nós estamos esses dias continuando a nossa leitura e meditação no Evangelho de João, capítulo 6. Nós estamos já no versículo 41 desse capítulo e nós vamos meditar aqui a partir desse versículo. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e que hoje seja um dia produtivo para você, um dia de resposta. Essa é a minha oração. Nós vamos ler, se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso, senão eu vou ler para você, põe o fone de ouvido, mas o que você não pode esquecer, no final, deixar o seu gostei, comentar e compartilhar com mais alguém. E se não é inscrito também, você é meu convidado, minha convidada, para fazer parte desse canal, tá bom assim? Vamos ler então, capítulo 6 do Evangelho de João, a partir do versículo 41, diz assim: Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas, sabe aonde? Na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Nós chegamos aqui até o versículo de número 59. Olha só, nós encontramos aqui, olha que ensinamentos maravilhosos. Jesus vem de falar que ele é o pão da vida. Agora aqui a gente encontra os judeus questionando como é que pode aquilo. E eles não conseguiam entender. Os líderes religiosos, eles murmuraram porque não podem aceitar a afirmação da divindade de Jesus. Eles não conseguiam aceitar aquilo. Então eles dizem o quê? Ué, mas ele não é filho de Maria, é filho de José, que a gente conhece? Que negócio é esse? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Não pode. E aí era complicado. Quantas vezes é complicado a gente
vê milagres feitos por Jesus e muitas pessoas duvidam, diz que nada, isso aí foi um remédio, isso aí foi, sabe? E ali eles estavam duvidando também. Mas olha que coisa interessante, que Jesus ele vai orientando. Ele vai dizendo, olha, preste atenção, eu sou o pão da vida, eu fui mandado pelo meu Pai. E aí ele vai aqui, ele fala assim, ó, quando os discípulos, versículo 52, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar a este a sua carne a comer? Porque Jesus disse, a minha carne é comida e meu sangue é bebida. E era difícil entender aquilo. Só que Jesus estava dizendo, eu vou ser entregue na cruz, eu vou dar a minha vida por vocês. Eu vou dar o meu sangue por vocês. E quando Jesus participa da última Páscoa com seus discípulos, ele pega o pão, ele abençoa, ele diz, esse é o meu corpo que é partido por vós. E quando ele mostra o vinho, este é o meu sangue. Era uma simbologia, ele estava dizendo, eu vou ser levado à cruz, eu vou ser crucificado, minha carne vai ser machucada, meu sangue vai ser vertido por amor. E ele está dizendo ali, aí Jesus diz assim, ó, Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do sangue, não tereis vida em vós mesmos. E eles ficaram malucos com aquilo. Era difícil. Aí Jesus continua, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Mas Jesus estava falando a respeito da vida espiritual, do alimento espiritual. Jesus vem dizendo isso desde lá de trás. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e faz parte do corpo de Cristo. Era isso que Jesus estava dizendo. E aí ele continua aqui, ó. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Ele está dizendo, eu vivo pelo Pai, foi Ele que me enviou. Eu estou aqui numa missão, a missão de trazer vida para vocês. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. A nossa vida está em Cristo. Nós recebemos esse alimento maravilhoso. Nos alimenta a cada dia e nos dá a certeza da nossa salvação. Jesus Cristo veio ao mundo por mim e por você. Olha que coisa maravilhosa. E aí, Jesus disse assim, este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais. Vossos pais comeram no deserto e morreram. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. E vocês serão alimentados por mim se vocês acreditarem. E terão o direito da vida eterna. E sabe onde Jesus disse isso? Na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. E isso é uma coisa interessante. Era uma mensagem chocante? Era. Olha só, comer o corpo e beber o sangue pode parecer canibalismo. Parecia uma coisa de maluco. Mas Jesus não estava falando na carne física. Era a parte espiritual. A ideia de beber qualquer sangue, sobretudo humano, era repugnante para os líderes religiosos, porque a lei proibia tal prática. Mas Jesus não se referia ao sangue em seu sentido literal, e sim alegórico. Ele se referia à sua vida. O sangue é vida, que deveria tornar-se a vida de seus discípulos. Contudo, eles não conseguiram entender este conceito. Aí o apóstolo Paulo, mais tarde, usou a imagem do corpo e do sangue para falar sobre a Santa Ceia. Aquele texto que a gente lê. Eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o cálice, né? E tendo dado graça e tal. Não é assim? Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao versículo 26, você pode pegar a sua Bíblia e fazer essa leitura. E é interessante isso, porque vai continuando aqui, a nossa leitura hoje encerra
no versículo de número 59, mas nós vamos continuar amanhã, se o Senhor nos permitir. E aí ele está ensinando a esse povo e dando a demonstração e tentando levar na mente deles que ele, o próprio Jesus, é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o que nos alimenta. Então vamos continuar nessa jornada linda, nos alimentando a cada dia, cada porção, nos sentindo fortalecidos, na certeza de que um dia nós vamos chegar na glória com Cristo. Nós vamos ser arrebatados aqui. Deus continue te abençoando. Medite nessa palavra. Esse nosso devocional é um presente de Deus para a nossa vida. Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. E eu conto com você, para que você divulgue esse canal e se inscreva também, certo? E ative o sininho. E olha só, deixa um comentário, se você desejar, mas deixa o seu gostei também. Deus continue te abençoando, te dê um dia maravilhoso, te dê uma manhã abençoada, supra as suas necessidades, abençoe o nosso Brasil. Vamos continuar orando pela nossa nação, orando pelas autoridades, orando por aquelas pessoas que precisam de uma resposta, orando por aquelas pessoas que estão em busca de uma cura. O Senhor Jesus dá essa cura nesse momento para você que crê que Jesus tem poder para isso. Receba uma bênção especial da parte de Deus nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Deus continue nos abençoando. Aleluia.